Boa noite a todos. Continuamos o nosso estudo sobre a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. E talvez cause espécie a quem está acompanhando pela internet, não a vocês, queridos alunos aqui, presencialmente, porque até agora não falamos de Nossa Senhora. A ideia é exatamente mostrar que no Antigo Testamento há exemplos de pessoas que intercederam a Deus e obtiveram graças. E graças prodigiosas e milagres tremendos para si e para os outros. Ora, esse é o raciocínio. Se no Antigo Testamento pessoas com bem menos méritos que Nossa Senhora oraram ao Senhor e obtiveram graças, com muito mais razão a Santíssima Virgem Maria. Já vimos nos 3 primeiros programas alguns intercessores: Abraão, Moisés e Arão, e hoje nós vamos tratar de outros. Samuel é um intercessor que tem uma característica, uma peculiaridade. Samuel é aquele que ora a Deus, o único no Antigo Testamento, que ora a Deus e é atendido na hora. Não é 5 minutos nem 10 minutos depois que ele faz a oração, não. É rezando e sendo atendido. E outra, e não é um favor apenas para si, não é uma oração de súplica, é uma oração de intercessão. Ele está pedindo por todo o povo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículos de 17 a 19. Não é porventura agora a cega do trigo? Vou invocar o Senhor e ele fará trovejar e chover. Compreendereis então que fizestes mal aos seus olhos pedindo um rei. Samuel pôs-se em oração e o Senhor mandou no mesmo instante trovões e chuva. Todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. Depois, e disseram todos a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não morramos, porque a todos nossos pecados ajuntamos o mal de pedirmos um rei. Não temais, respondeu Samuel, o mal está feito. Agora não vos desvieis do Senhor e servi-o de todo o vosso coração, etc. Samuel, primeiro ele promete pedir ao Senhor algo e já afirma antecipadamente que o Senhor vai atendê-lo. O Senhor vai fazer chover, o Senhor mandará trovões. E na hora em que ele reza, no mesmo instante, o Senhor manda trovões e chuva. Aqui nós temos uma coisa inédita. Até então, ninguém, nem Abraão, nem Moisés, tinha obtido um favor de Deus instantaneamente, rapidamente. É lógico que, diante desse episódio, isso estimula muito a gente a rezar, porém isso suscita uma interrogação. As coisas não são assim. Isso é uma exceção. E como descobrir qual é o segredo para que, orando, Deus atenda imediatamente? Resposta: não existe segredo. Isso vai depender única e exclusivamente de Deus. Isso não se refere ao mérito da pessoa que está orando. É Deus quem decide se a oração vai ser atendida agora, ou amanhã, ou depois de amanhã. Ele é que considera, primeiro, a urgência do pedido, depois a conveniência do pedido, a oportunidade do pedido. E se a graça
deve ser concedida e em função de contribuir mais ou menos para a santificação da pessoa que pede ou da pessoa em favor de quem o pedido está sendo formulado. Portanto, excepcionalmente, essa é a experiência da nossa vida. Todos nós já tivemos, eu creio que sim. Eu me refiro aqui aos internautas e a vocês que têm vida de oração, que se colocam diante de Deus, estão sempre a pedir, a suplicar: meu Deus, eu te imploro, eu te suplico, para mim ou para tal pessoa, concede essa graça, Senhor. E às vezes já tivemos a graça de sermos atendidos, se não imediatamente, mas no dia seguinte, uma semana depois, um mês depois. Bem, mas Deus é quem sabe, Deus é quem decide qual é o momento de atender a graça. Eu creio, aqui eu estou entrando no coração de Deus de forma ousada. Não é conveniente que sempre sejamos atendidos instantaneamente, como Samuel foi. Porque certamente Deus nos conhece e sabe que podemos nos tornar pessoas convencidas, pessoas presunçosas. Pedir e receber logo, no meu entendimento, considerando a natureza humana, acostumada ao bem bom, acostumada a ter tudo nas mãos, e logo e rápido, eu me pergunto: é conveniente? Não. Extraordinariamente sim. Mas temos aqui um precedente, e um precedente muito significativo. Passando isso para a Santíssima Virgem Maria, isso já nos dá, obviamente, se Samuel foi atendido imediatamente, olhemos para a Santíssima Virgem, Mãe do Salvador, Mãe do Redentor, Mãe do Filho de Deus, a quem ela tem completo acesso e total intimidade. Deixando Samuel, vamos agora a Elias. O profeta Elias, também íntimo de Deus, também amigo de Deus. São dois episódios aqui que eu quisera comentar com vocês. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, de 17 a 24. O profeta Elias, eu creio que dispensa qualquer comentário. O grande Elias. E dentre todos os profetas do Antigo Testamento, não da história, porque dentre todos os profetas, qual foi o maior, segundo Jesus? Evangelho de domingo passado? João Batista. Dentre todos os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João, diz nosso Senhor, em Mateus 11, versículo 11. Mas Elias, do Antigo Testamento, foi o maior. Tanto é que nenhum profeta teve o privilégio de aparecer no episódio da transfiguração de nosso Senhor, juntamente com Moisés. Jesus se transfigurou entre Moisés, representante da lei, e entre Elias, representante de todos os profetas. Então vamos lá agora a Elias como intercessor, uma face pouco conhecida desse profeta tão querido. Algum tempo depois, o filho desta mulher, dona da casa, adoeceu e seu mal foi tão grave que morreu. A mulher disse a Elias: que há entre nós dois, homem de Deus? Vieste, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho? Dá-me o teu filho, respondeu-lhe Elias. Ele tomou-o dos braços de sua mãe e levou-o ao quarto de cima, onde dormia, e deitou em seu leito. Em seguida, orou ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, até a uma viúva que me hospeda, quereis afligir, matando-lhe o filho? Estendeu em seguida sobre o menino por 3 vezes, invocando de novo o Senhor: Senhor meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a oração de Elias.
A alma do menino voltou e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa e entregou-lhe a mãe, dizendo: vê, teu filho vive. A mulher exclamou: agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. Aqui, outro exemplo de oração atendida instantaneamente. O detalhe, é a primeira oração pelos mortos na Bíblia. Repararam? Alguns protestantes, muitos protestantes, dizem: na Bíblia não existe nenhuma oração pelos mortos. Meu amigo, é preciso que você, de protestante, vire evangélico, como nós. Porque na Bíblia tem, sim, oração pelos mortos. Oração por quem já morreu. Essa é uma delas. As outras existem em outras passagens da Bíblia, não só no Antigo Testamento como no Novo. Orar por quem já morreu. É lógico que essa oração de Elias é orar para que quem está morto volte à vida terrena. Nesse sentido, qual é a oração por quem está morto para que volte a viver? A oração mais famosa na Bíblia? Pensem bem. Pode falar em voz alta. Lázaro, perfeitamente, acertou. Evangelho segundo João, capítulo 11. Lázaro está morto, sepultado há 4 dias. Jesus chega, consola as 2 irmãs e se dirige ao túmulo e faz a sua oração. Eu te dou graças, ó Pai, porque sempre me ouviste, etc. E te louvo pelas pessoas que estão aqui, etc. E depois, Lázaro vem para fora. Muito bem. Então, aqui, uma oração de intercessão atendida instantaneamente. Se a oração atendida instantaneamente por Samuel, feita por Samuel e atendida instantaneamente foi por um fenômeno climático, chuva, trovões, aqui não. Aqui é para que o garoto que morreu volte à vida. Bem, a força da oração. Tratava-se ali de uma coisa instantânea. Isso nos faz lembrar Talita Kum. Faz lembrar também o filho da viúva de Naim. Só que Talita Kum é verdade, o pai pediu que Jesus fosse lá. E Jesus foi, mas esperou primeiro que a menina morresse, para poder entrar na casa. No episódio da viúva de Naim, ninguém pediu. Jesus entrou na cidade e comovido, diz o texto, simplesmente mandou parar o esquife, o cortejo, e tocou no corpo do menino e ele voltou a viver. Então não teve intercessão no episódio do filho da viúva de Naim. Bem, agora vamos a outra oração de intercessão pelos mortos. A rezar pelos falecidos, não para que eles voltem à vida. E temos exemplos disso, já vimos e já citamos. Mas para que eles alcancem o descanso eterno. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 12, versículos de 40 a 45. O que acontece? Os judeus estão em guerra com os romanos, contra os invasores. E numa batalha que aconteceu, vários judeus morreram. E eles então foram pegar os corpos para sepultá-los, conforme o costume antiquíssimo, sepultar os mortos. E eles perceberam que debaixo da roupa dos mortos havia ídolos, digamos assim, amuletos, representando os ídolos pagãos. Então, os vivos descobriram que essa foi a causa da morte. Porém, morreram piedosamente, defendendo a lei de Javé, defendendo a pureza da fé. E eles compreenderam, morreram na graça,
Vamos então fazer uma coleta, recolher dinheiro, para mandar oferecer em Jerusalém um sacrifício pelos mortos. Costume piedoso, pautado na crença da ressurreição, porque se a ressurreição não existisse, seria vão rezar pelo descanso eterno dos falecidos. Está claro? Não tem sentido rezar por quem já morreu para que tenha o descanso eterno, se não se crê na ressurreição. Está claro? Está claro? Então, atenção, caríssimos internautas, o primeiro testemunho na Bíblia da oração pelos mortos. Aqui um dos fundamentos do purgatório. Vamos ler todos juntos? Segundo livro dos Macabeus 12, de 40 a 45. Ora, sob a túnica de cada um, encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jânia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Agora, muito importante o que vai vir. Em seguida, fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Atenção, belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição, porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, atenção, sublinha isso, e era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Portanto, a senhora, quando reza pela alma do seu ente querido que já faleceu, está atualizando, está cumprindo, está na linha da coerência, da fidelidade de uma tradição antiquíssima judaica, antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é do século II, ano 163, mais ou menos, e o costume no Novo Testamento segue nesta linha. E aquilo que a igreja sempre fez em favor dos falecidos, sobretudo no dia 2 de novembro, mas também em cada dia do ano, quando se manda celebrar uma missa em sufrágio da alma de um ente querido, para que, presumindo que ele morreu piedosamente, volte, onde está aqui que morreram de forma piedosa? 45? Pronto. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, atenção, morreram na graça. Morreram na graça. Não adianta rezar por quem morreu em pecado mortal. Como nós não sabemos, porque é algo que só Deus conhece, o que se passa na alma de uma pessoa na hora da morte, pois de repente, aquele que aparentemente levou uma vida de deboche para com as coisas de Deus, de insulto às coisas de Deus, na hora da morte, na hora derradeira, nos últimos instantes de sua vida, pode experimentar uma verdadeira conversão. Portanto, como o ladrão que ao lado da cruz, ele mesmo diz para o outro, censurando o outro, que estava insultando nosso Senhor: esse nada fez, quanto a nós é justo que estejamos pagando pelo crime que nós cometemos. O que insinua com essa frase do ladrão, o chamado bom ladrão, que a tradição chama de Dimas,
Isso insinua que a vida deles dois foi uma vida de pecados, mas na hora da morte, ele se arrependeu sinceramente e ouviu de nosso Senhor: hoje estarás comigo no paraíso. Como nós não sabemos o que se passou na hora da morte daquela pessoa que mesmo não rezava, não ia à missa, não, mas, meu Deus, nutria um certo temor a Deus, certas virtudes. Quem sabe se Deus Todo-Poderoso, sem forçar a liberdade dele, na hora derradeira, se ele não entrou em si e fez ou bem feito ou mal feito exame de consciência, mas um clamor a Deus: tenha misericórdia de mim. Veja, eu só tenho pecado, só cometi pecados ao longo da vida, mas eu clamo por ti. O Deus que a minha filha, tão católica, sempre foi, sempre falou para mim, eu sempre debochei, agora estou realmente diante de ti, dessa hora decisiva. Tenha misericórdia, Jesus, ou tenha misericórdia, meu Senhor. Se isso aconteceu, se foi do íntimo do coração, se foi essa confissão sincera, morreu piedosamente. Por isso é nosso dever rezar por eles. Rezar por essas pessoas que amamos e que não tiveram uma confissão, uma unção dos enfermos católicas, somente de nome, enfim. Mas quem sabe se Deus Todo-Poderoso, na hora derradeira, não tocou o coração dessa criatura e ela passou por um processo de conversão sincera e não revelou a ninguém, ou porque já estava em coma profundo, ou porque entrou em coma profundo depois e não conseguimos mais falar com ela, ou, enfim, Deus concedeu a ela a graça de começar a se lembrar de tudo, das coisas bonitas e das coisas erradas também que ele fez, e do tempo que ele perdeu, que ela perdeu, do amor que devia dar e receber e rechaçou e não deu, do perdão que devia dar e não deu, das imoralidades, das agressividades, das ofensas. Quem sabe, se arrependeu, morreu piedosamente. E se morreu piedosamente, é nossa obrigação rezar para o seu descanso eterno. Está claro? Ficou claro? Agora vamos ao profeta Isaías. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, de 2 a 4. Aqui, normalmente, a gente, quando fala dos profetas, são os que falam. Correto. Mas tem profeta intercessor também. Isaías é um deles. Numa situação difícil que vamos ver agora, recorre-se a ele, acredita-se que ele tem capacidade, tem poderes, entre aspas, tem intimidade com Deus. Sua oração pode obter favores da parte de Deus, diante de Deus. Ouvindo isso, o rei Ezequias rasgou as vestes, cobriu-se de um saco e foi ao templo do Senhor. Mandou o prefeito do palácio, Eliakim, o escriba Sóbina e os deães dos sacerdotes revestidos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, para dizer-lhe: eis o que diz Ezequias, hoje é um dia de angústia, de castigo e de opróbrio, os filhos estão a ponto de nascer e não há força para dá-los à luz. O Senhor teu Deus talvez tenha ouvido as palavras do copeiro Mó, enviado pelo rei da Assíria, seu soberano, para insultar o Deus vivo, e talvez o vá punir pelas palavras que ele ouviu. Roga, pois, por este resto que ainda subsiste. O texto é longo, o profeta vai orar, a oração dele não vai adiantar muita coisa, não porque o pedido não seja bom, louvável. O pedido é bom, louvável, mas pela dureza do coração do povo. Há determinadas orações que, por mais santo que seja o suplicante, o suplicado, Deus Todo-Poderoso, o destinatário da súplica, vai dizer: sim, é pura a sua intenção, você é reto, o que você está pedindo é bom, só que não dá para atender por causa da dureza, da maldade, da perversidade das pessoas. Isso também precisa ser levado em conta.
Às vezes é santa a pessoa que pede, às vezes é justo o pedido dela, só que tem outros elementos aqui que ela não sabe. E que Deus, por conveniência, justamente porque gosta daquela pessoa, considera que não é o momento oportuno atender ao pedido dessa pessoa tão piedosa. Dou um exemplo bem simples. A mãe que ama o seu filho, mas ama, que é uma beleza, apaixonada, arriada aos 4 pneus e o estepe pelo filho, o bonequinho de pelúcia dela. Filho único, arrimo de família, etc. E esse menino está estudando mesmo para passar num concurso. Ela não sabe da missa 1/3. Ele é casado, aparentemente fiel à esposa, e a mãe dele sabe disso e gosta muito da menina, e o casamento aparentemente vai bem. Ele é esforçado, quer ter a sua estabilidade financeira, a mãe sabe disso, e o menino vai e pede à mãe: mãe, reze para que eu seja aprovado no concurso. A mãe começa a rezar. Ela não sabe da missa 1/3. Olha só. Reza. O menino não é aprovado. O menino cai em depressão. Mas se matricula em outro concurso, e é reprovado. E a mãe angustiada, enfim, meu Deus, não ouve minha oração. O pedido dela é santo, ela é uma pessoa piedosíssima, mas ela não sabe da missa 1/3. Talvez ela nem nessa vida saiba aquilo que Deus sabe. Esse rapaz leva uma vida oculta que ninguém sabe, nem a esposa, tem 3 amantes, quer ser aprovado no concurso para melhorar sua situação financeira, para sustentar a esposa e as 3 capas de cela. Há determinadas coisas que nós desconhecemos. Há determinadas coisas que Deus Todo-Poderoso conhece perfeitamente e que ultrapassam a nossa pobre capacidade. Quem vê cara não vê coração. Isso se aplica à mãe com relação aos bichinhos de pelúcia. O meu bebê coisa nenhuma. Seu menino cresceu, esse marmanjo tem um mundo que talvez a senhora não conheça. Por favor, caros internautas, não, isso é um exemplo, isso é uma hipótese, por favor, e não vamos aplicar isso a todas as pessoas, a todos os casos. Até porque não necessariamente caso ligado à traição, etc. Mas Deus Todo-Poderoso conhece o íntimo do coração daquela pessoa que aos olhos da manhinha é um santinho, mas de repente pode ter aqui dentro alojado um orgulho tremendo, uma vaidade inusitada, uma perversidade, uma pedância, uma arrogância ou algum outro tipo de defeito que nosso Senhor diz: epa, não vou dar agora não. Vou dar uns carinhos para ele, para que ele passe umas dificuldades. Salmo 145, versículo 9. Em 8 anos com vocês eu já citei tanto esse texto que eu acho que vocês já sabem de qual é salteado. O Senhor ampara a viúva e o órfão, mas confunde o caminho dos maus. Oh, coisa boa! Ah, eu não queria que Deus confundisse o meu filho. Minha senhora, por favor, vá tomar um banho bem quente para esfriar a sua cabeça. Não, banho quente não. Banho bem frio para esfriar a sua cabeça, que a senhora não conhece da missa 1/3. É um abismo o coração do homem. Salmo 63, versículo 7. É um abismo o coração do homem. E somente Deus conhece o todo dessa dificuldade. Está claro? Está claro? Bem, agora, vamos ao livro de Jó. Ao livro de Jó, capítulo 5, versículo 1. Jó é uma personagem, todos vocês já sabem da história de Jó, não vou recordar. Mas tem um episódio na vida de Jó que é, não diria surreal, ou seja, fora da realidade. Mas é um episódio que mostra a grandeza do coração dele. Quantas malas pesadas sem alça
se aproximam de Jó para tentar levá-lo a blasfemar contra Deus. 3. Outra mala pesada e sem alça, amiga da onça dele, que pede para ele blasfemar contra Deus e morrer. Quem é? Nada mais, nada menos que a esposa. Bom, com 4 amigos desses, ele não precisa de Satanás por perto, porque já tem sarna suficiente para se coçar. Porém, ele vai rezar por aqueles que tentaram induzi-lo a isso. O próprio Deus vai dizer para os seus 3 amigos da onça: olha, Jó precisa rezar por vocês, viu? E Deus só atende depois que Jó reza. Mas vamos aos textos. Chama para ver se te respondem. A qual dos santos te dirigirás? Aqui, o autor está tratando dos anjos. É uma das mais antigas intercessões aos anjos. Aliás, leia, por favor, Jó 15:15. Jó 15:15. Nem mesmo em seus santos Deus confia, nem os céus são puros a seus olhos. Pule agora para o capítulo 4, versículo 18. 4:18. Ele não confia nem nos seus próprios servos, até mesmo nos seus anjos encontra defeito. Anjos. Agora, o que interessa. Depois que Jó é censurado, depois que Jó pede perdão, depois que Jó demonstra uma paciência fora do comum, Deus vai recompensá-lo pela sua fidelidade e vai dar uma ordem aos 3 amigos de Jó que tentaram levá-lo a blasfemar contra Deus. Jó 33, de 22 a 26. Se perto dele se encontrar um anjo, um intercessor entre 1000, para ensinar-lhe o que deve fazer. Vejam aí, uma prova de que os anjos são intercessores. Eu vou repetir. Se perto dele se encontrar um anjo, um intercessor entre 1000, para ensinar-lhe o que deve fazer, ter piedade dele e dizer: poupai-o de descer a cova, pois recebi o resgate de sua vida. Sua carne retomará o vigor da mocidade, e ele retornará aos dias de sua adolescência. Ele rezará a Deus, que lhe será propício, contemplará com alegria sua face e restituirá ao homem sua justiça. Um intercessor entre 1000. Aqui já está o fundamento para os cristãos católicos dizerem: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo, etc. Aqui nós já temos o fundamento para Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Um anjo, um intercessor entre 1000. Os anjos também intercedem. Orar para eles, tem fundamento nas Escrituras. Vamos agora a Tobias 12:12. Anjos intercedendo. Aqui nós temos o arcanjo Rafael. A intercessão do arcanjo Rafael. Olha que papel bonito quando a senhora ora a Deus, quando o Senhor ora a Deus, adivinha quem apresenta suas orações a Deus? A surpresa. Tobias, capítulo 12, versículo 12. Aqui é o monólogo, do arcanjo Rafael com Tobias. Todos juntos? Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos,
quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Eu as apresentava. Nossos anjos apresentam nossas orações ao Senhor. Bem, continuemos agora. Já falamos de Abraão, de Moisés, de Elias, de Samuel, de Isaías, de Jó, de Tobias. Agora, vamos a mais algumas personagens. Davi, Ezequias, Esdras, Neemias e Judite. O rei Davi. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos de 18 a 19. É o pai intercedendo pelo filho. Qual é o filho mais famoso de Davi? Salomão. Perfeito. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, nossos pais, guardai sempre o vosso povo estas disposições e sentimentos e dirigi seu coração para vós. A meu filho Salomão, dai um coração íntegro para observar vossos mandamentos, vossos preceitos e vossas leis, para pô-los todos em prática e para construir este edifício do qual fiz os preparativos. Ele está morrendo, queria construir o templo. Deus disse, não, você matou muita gente. Só que Deus disse, quem vai construir é seu filho, Salomão. Já era um garoto, um garotão, mas os preparativos, quais são os preparativos? Providenciar o material, providenciar o ouro, providenciar as colunas, providenciar tudo para o filho construir. Mas a construção só aconteceu depois que Davi fechou os olhos. E aqui ele está pedindo pelo menino. E o curioso é que o menino vai pedir a Deus exatamente aquilo que o pai pediu a Deus para ele. Qual foi a oração de Salomão que agradou a Deus? Sabedoria. Ele pediu sabedoria. Exatamente. Bem, então aqui uma oração de intercessão do pai idoso, já moribundo, pelo filho. Moribundo tanto é, porque vejam nos versículos seguintes desse capítulo, a morte do rei Davi. Depois que ele faz essa oração, muito provavelmente em leito de morte, ele vem a falecer. Agora vamos Ezequias, rezando pelo povo. Segundo livro das Crônicas 30, de 18 a 19. Grande parte do povo, com efeito, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zabulon, comeu a Páscoa, contrariamente à prescrição, sem ter se purificado. Portanto, um pecado grave. Eles não podiam fazer isso, tinham que se purificar. E agora, qual é a solução? Todos juntos? Mas Ezequias fez por ele esta prece: digne-se o Senhor, na sua bondade, perdoar todos os que aplicaram seu coração à procura do Senhor Deus, o Deus de seus pais, conquanto não tivessem a purificação exigida para o santuário. Versículo 20. O Senhor escutou Ezequias e perdoou o povo. Então vejam, alguém que, vendo a iniquidade dos seus compatriotas, reza a Deus por eles, e Deus o atende e perdoa o pecado de todos eles, graças ao pedido dele. Agora vamos a Esdras. Esdras era um homem que vivia na corte do reino de Babilônia, depois o reinado persa. E com Ciro, rei da Pérsia, ele vem para, juntamente com Neemias, um sacerdote, o outro escriba, e os dois lideram, por assim dizer, a reconstrução da cidade e a reconstrução do templo. É um período de reconstrução. Depois da volta do cativeiro de Babilônia, vamos ver Esdras, o intercessor. Primeiro, em Esdras, capítulo 6, versículo 10,
Não, a partir do versículo 9, para a gente entender o versículo 10, que é a continuação do 9, Esdras 6, de 9 a 10. Tudo aquilo que for necessário para os holocaustos do Deus do céu, novilhos, carneiros e cordeiros, trigo, sal, óleo e vinho, tudo lhes deve ser fornecido cada dia sem falta, segundo a ordem dos sacerdotes que estão em Jerusalém. É ele falando. Para que possam fazer oferta dos sacrifícios de bom odor ao Deus do céu e que rezem pela vida do rei e de seus filhos. Eis o que ordeno, além disso, etc. Então, rezar pelo rei e pelos seus filhos. Todos devem rezar, todos devem interceder. Ainda em Esdras, capítulo 9, de 6 a 15, meu Deus, estou coberto de vergonha e de confusão para levantar minha face para vós, meu Deus, porque nossas iniquidades acumularam-se sobre nossas cabeças e nosso pecado chegou até o céu. Desde o tempo de nossos pais até o dia de hoje temos sido gravemente culpados. Por causa de nossas iniquidades fomos escravizados, nós, nossos reis e nossos filhos. Fomos entregues à mercê dos reis de outras terras, a espada ao cativeiro, a pilhagem e a vergonha que nos cobre ainda hoje. Até aqui ele não está pedindo por ninguém. Entretanto, o Senhor nosso Deus testemunhou-nos por um momento a sua misericórdia, permitindo que subsistisse um resto dentre nós e concedeu-nos um abrigo em seu lugar santo. Nosso Deus quis assim fazer brilhar aos nossos olhos a sua luz e nos dar um pouco de vida no meio de nossa servidão. Sim, somos escravos, mas nosso Deus não nos abandonou em nosso cativeiro. Ele nos concedeu a benevolência dos reis da Pérsia, dando-nos vida bastante para reconstruir a morada de nosso Deus, reerguer as ruínas. E também nos concedeu um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Agora vem o pedido. Agora, ó Deus nosso, que mais poderemos dizer depois de tudo isso? Abandonamos os mandamentos que vós nos destes por meio de nossos servos, os profetas, que diziam: a terra em que ides entrar para dominar como possessão vossa é uma terra de impureza, contaminada pelas imundícies dos povos dessas regiões, pelas abominações e impurezas com que a encheram de uma extremidade à outra. Não deis, pois, atenção, aqui está o pedido, não deis, pois, vossas filhas a seus filhos, nem tomeis as suas filhas para vossos filhos. Não vos preocupeis com sua prosperidade e seu bem-estar, para que vos torneis fortes e comais os produtos da terra, a qual transmitireis para sempre como herança aos vossos filhos. Depois de tudo o que aconteceu por causa de nossas más ações e nossa grande culpabilidade, vós nos conservastes, ó nosso Deus, mais do que mereciam as nossas iniquidades, e deixastes subsistir um resto dentre nós. Poderíamos recomeçar a violar vossas leis, aliando-nos a esses povos abomináveis? Não vos irritaríeis contra nós até nos exterminar, sem deixar um sobrevivente que pudesse escapar? Senhor Deus de Israel, vós sois justo, porque presentemente nada mais somos que um resto de sobreviventes. Ei-nos aqui diante de nós, de vós com a nossa falta, porque não poderíamos subsistir em vossa presença depois do pecado. É uma oração muito bonita, de um período muito difícil para Israel. Depois de 70 anos longe da terra, eles voltam, reconstroem a cidade, muito sacrifício, muito dinheiro gasto, muito tempo para isso, mas quando a obra está pronta, quando o templo é construído e reconsagrado, é feita essa oração. Bem, é uma oração de louvor, né? De louvor e também de pedido de perdão e de confiança na providência divina, e também de pedido que Deus tenha compaixão desse povo. É verdade. Agora Neemias e Esdras, eu já disse a vocês, um é sacerdote, o outro é escriba. São homens que gozam de um prestígio tremendo em Israel, viveram na corte de Babilônia e voltaram com a ajuda de Ciro, rei da Pérsia, para reconstruir a cidade, que ficou abandonada durante 70 anos. Então falamos de
Esdras. Agora vamos a Neemias, capítulo 1, é a página seguinte. Neemias, capítulo 1, versículos de 5 a 11. Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos, e que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença, de noite e de dia, pelos filhos de Israel, vossos servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra vós. Vejam só, 70 anos depois, a consciência que eles adquiriram. Nós não passamos 70 anos no cativeiro como bonzinhos, não. Nós não fomos para lá porque éramos inocentes, não. Nós não fomos vítimas, não. Fomos porque pecamos. Esses 70 anos que passamos lá foi por causa dos nossos pecados. Ele está dizendo aqui, literalmente. Porque eu mesmo cometemos contra vós. Nós, os israelitas, cometemos contra vós. Porque eu mesmo e a casa de meu pai temos pecado. Nós vos ofendemos gravemente, não observamos as leis e os mandamentos e preceitos que destes a Moisés, vosso servo. Lembrai-vos da palavra que destes ao vosso servo Moisés, dizendo: se transgredirdes meus preceitos, eu vos dispersarei entre as nações. Mas se voltardes a mim, se observardes os meus mandamentos e os praticardes, mesmo que estejais deportados às extremidades do céu, eu vos reunirei ali e vos farei retornar ao lugar que escolhi para estabelecer nele a morada do meu nome. Dito e feito. Dito e feito. Deus fez uma promessa: se vocês se arrependerem, eu vou trazer vocês de volta. E se cumpriu. Eles são vossos servos, esse mesmo povo que libertastes com o poder e a força de vossa mão. Senhor, prestai ouvidos à oração deste vosso servo e à oração dos vossos servos que veneram vosso nome. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo e fazei-o ganhar o favor do rei. Eu era então copeiro do rei. Era um sacerdote. Em Babilônia ele não podia exercer o sacerdócio, então encontrou um emprego, digamos assim, uma regalia. Ele trabalhou dentro da corte. O papel do copeiro é providenciar todos os copos, toda a prataria para colocar na mesa, nos banquetes, etc. Ele era o chefe, digamos assim, dos empregados. Toda a disposição dos pratos, da comida, etc., com ele. Então, ele, com o tempo que ele passou lá, adquiriu a confiança do rei Ciro. Quando Ciro tomou Babilônia, e agora anexou ao Império Persa. E porque gozava dessa confiança, o Ciro, rei da Pérsia, ajudou financeiramente os israelitas para, retornando a Israel, reconstruírem o templo. E finalmente Judite, que é o último texto de hoje. A intercessão de Judite é capítulo 9, por favor. Aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou propor que essa oração e o capítulo seguinte, os capítulos 9 e 10 de Judite, que vocês leiam em casa. A oração é muito longa, mas eu vou fazer uma breve síntese dela. A cidade é Betúlia. A notícia de que a cidade de Betúlia havia sido cercada, vejam o capítulo 7, Holofernes, que é o general caldeu, ele cerca a cidade. Judite está lá e ela se angustia com todo o povo hebreu, com os judeus que estão ali. Há um sério temor de que o exército de Holofernes vença e massacre os hebreus. Judite entra em oração, e é uma oração angustiada.
A partir do versículo 2, veja, Senhor meu Deus, Deus de meu pai Simeão, a quem destes uma espada para se vingar dos estrangeiros, etc, etc. Versículo 4, vós dispusestes os acontecimentos, levantai vosso braço, lá no versículo 11, como nos tempos antigos, e quebrai o seu poder com a vossa força, caia diante de vossa cólera o poder daqueles que prometeram a si próprios violar o vosso santuário, profanar o tabernáculo, etc, etc. É uma oração angustiante, diria angustiada. Quem está rezando é uma mulher aflita, mas que confia no Senhor. Muito bem, quando ela termina a oração, capítulo 10, versículo 1, quando acabou de orar ao Senhor, levantou-se do lugar onde estava prostrada diante do Senhor, chamou sua criada, desceu à sua casa, tirou o cilício, despiu suas vestes de viúva, lavou-se, ungiu-se de mirra preciosa, arranjou o cabelo e pôs um diadema, vestiu-se como para uma festa, calçou as sandálias, pôs os braceletes, o colar, os brincos, os anéis e todos os seus enfeites. E nessa hora, vejam o que diz o versículo 4. A menina já era bonita, Deus a tornou mais bonita ainda. Qual é a finalidade? Seduzir o Holofernes. Seduzir, digo, levá-lo para a intimidade para matar. O que é que nós temos aqui pela primeira vez, de uma forma bem solene, no Antigo Testamento? A estrita união que deve existir entre oração e ação. Na hora de rezar, reze, mas reze mesmo. São Bento dizia, ora et labora, reza e trabalha, é a espiritualidade dos monges, rezar e trabalhar. Santo Inácio de Loyola, no século XVI, o fundador dos jesuítas, é atribuída a ele essa frase: trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. E esta heroína aqui compreendeu isso. Agora, tem uma coisa que eu quisera ler para vocês. Ela entra... Bom, a primeira oração, primeira coisa a rezar. A ordem é essa. Mas rezar como se tudo dependesse de Deus. Depois, agir como se tudo dependesse de você, com a graça de Deus, evidentemente. Então, sei lá, um exemplo. Faltou energia. A taboca, aquele bicho, lá no poste, né? Explodiu. Por favor, quer rezar? Reze, por favor. Agora, pelo amor de Deus, vá ligar para a companhia de eletricidade, para o pessoal, não é? Então, sei lá, o salário, o 13º salário da minha mãe, que é aposentada da prefeitura, a prefeitura não deu. Tá bem, reze para que Deus Todo-Poderoso toque o coração. Agora, nada impede que você tome também suas providências, que você passe um e-mail, que você, sei lá, tome as providências cabíveis junto ao Ministério Público, sei lá o quê, para agilizar isso, para tomar as suas providências, porque Deus deu criatividade para você, Deus deu inteligência para você, Deus deu ousadia para você. Vá, trabalhe, haja, faça também a sua parte. E penso que Judite exatamente se encaixa nisso. Terminou a oração? Então agora é hora de fazer a minha parte. Se vai dar certo, eu não sei. Agora que eu vou fazer a minha parte, vou. É tudo ou nada. E a mulher, quando se embeleza para seduzir um fulano, sai de baixo. E foi o que ela fez. E conseguiu. Mas para concluir, uma coisa muito bonita. Há uma segunda personagem no Antigo Testamento que mata Sísara, Jael. E há uma segunda personagem que mata um outro inimigo de Israel, Judite. A essas duas personagens de Sísara, me lembre, para eu tratar no próximo encontro. As únicas duas mulheres no Antigo Testamento a quem se diz: bendita és tu entre as mulheres. Somente duas mulheres no Antigo Testamento ouviram isso de alguém. Duas guerreiras
que mataram 2 homens, Císara, isso vai ser assunto para o próximo encontro, e Holofernes. Depois que elas matam, portanto, heroínas, guerreiras, elogiadas pelos judeus, se tornam uma unanimidade nacional, por assim dizer. São heroínas da pátria. Por favor, Judite, capítulo 13, versículos de 23 a 24. Osias é o rei, viu? Osias é o rei de Israel. Quando ele sabe que ela acabou de matar Holofernes, cortou a cabeça dele, ela está sendo aplaudida por todo mundo, virou heroína. Virou heroína. Aqui rezou e aqui agiu. Vejam só. Aí vocês vão entender por que a oração bendita és tu entre as mulheres irrita tanto o demônio. Por causa disso daqui, já no Antigo Testamento. Santa Isabel não disse essa frase por acaso. Na Bíblia não existe acaso. Está ouvindo, dona Jamile? Não existe acaso na Bíblia. Toda palavra pronunciada no Novo Testamento quase sempre tem uma raiz no Antigo Testamento. Todos juntos? Judite 13, de 23 a 24. Osias, príncipe do povo de Israel, acrescentou: minha filha, tu és bendita do Senhor, Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra, que te guiou para cortar a cabeça de nosso maior inimigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. A frase é quase idêntica, é muito parecida. O recado é claríssimo. Essas 2 heroínas, Jael e Judite, que mataram respectivamente, do mesmo jeito. Só que Císara, ela pegou um martelo, pegou um prego, e o martelo tome no tímpano de Císara, que morreu. Mas isso é assunto para... Está chocada, dona Graça? Císara é morto por Jael e vai ser elogiada: tu és bendita entre todas as mulheres. Judite também aqui é elogiada. E Nossa Senhora. Qual é o recado das palavras de Santa Isabel? Tu és bendita entre todas as mulheres. Você está invocando uma mulher guerreira. Você está invocando uma mulher que pisa na cabeça da serpente. Você está invocando uma mulher ousada. Uma mulher que tem poderes tremendos. Destemida. Ela de frágil não tem nada. É a Virgem Mãe de Deus. Ao pronunciar essas palavras, tu és bendita entre todas as mulheres, você está se lembrando de Judite e está se lembrando de Jael. 2 guerreiras que destroem o inimigo. E qual é o inimigo do gênero humano? Que é esmagado com os pés desta mulher guerreira. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Ela te ferirá o calcanhar, tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Então, concluo com isso a espetacularidade dessa frase, que não foi colocada por acaso nos lábios de Santa Isabel, frase que nós recitamos todos os dias ao pronunciar a Ave Maria. No próximo encontro, no ano que vem, se Deus quiser, ano de 2020, na segunda quinzena de fevereiro, continuamos. Me recordem, por favor, para eu citar Jael matando Císara, de novo Judite matando Holofernes, para conectar isso com as palavras de Santa Isabel em Lucas capítulo 1, versículo 48. Um Santo Natal, um ano cheio de bênçãos, até 2020, se Deus quiser. Boa noite.